antes que me esqueça, já está a gravar. Já apagou? Não, fica vivo. Fica aberto.
Boa tarde. É lá. Eu quero, antes de mais nada, não se ouve. Parte já isto tudo. Pá. Agora já se ouve, pronto. Eu quero saudar todos os presentes, agradecer a vossa presença. Isto significa que realmente o Transpraia, o comboio da Costa da Caparica, é algo de comum e é algo que muitas pessoas gostariam de preservar. A Gandaia tem apoiado diversas iniciativas que tenham como objetivo fazer regressar o Transpraia ao centro da Costa da Caparica. As razões que nos levam a ter essa iniciativa são mais do que uma. A primeira é o fazerem parte de uma identidade da nossa terra, uma identidade da Praia do Sol, que já vem do século passado, do milénio passado. Uma questão de identidade, portanto. Outra é fazer parte do que é uma paisagem protegida, que é paisagem, mas parece não ser assim tão protegida como devia ser. Quer dizer, e temos imensos testemunhos disso, que o Transpraia faz parte desta paisagem com a riba, com a praia, com os palheiros, com as dunas, por aí fora. E que devia ser protegida. A terceira razão é uma razão mais lógica e tem a ver com o funcionamento do centro da nossa cidade. O Transpraia realmente constituía a ligação entre o centro da cidade e toda essa faixa que vai da costa até à Fonte da Telha e que inclui os parques de campismo, ou seja, havia um fluxo muito grande de pessoas que circulavam entre os parques de campismo, as praias e o centro da cidade, e que foi quebrado. E nós somos da opinião que devia ser, que foi um erro e que devia ser reposta essa relação. Desde a fundação da Gandaia nós temos apoiado várias iniciativas, a primeira logo no ano em que nós começámos as nossas atividades, que foi uma iniciativa independente, digamos assim, de pessoas que se sentiram compelidas a ter uma ação para prevenir o fim do Transpraia, que se anunciava iria terminar, iria fechar, iria passar para outro sítio, como estarão recordados. E, desde sempre, a Gandaia se colocou em apoio a todas essas iniciativas. E hoje é mais uma atividade que nós tentamos fazer para recordar a todos os responsáveis que é importante manter o Transpraia, dar as condições necessárias ao Transpraia, e uma das primeiras condições é a visibilidade do próprio comboio, e que, portanto, devíamos repor o Transpraia onde ele estava. Tivemos a felicidade de conhecer os nossos amigos do Clube de Entusiastas do Caminhos de Ferro, que se ofereceram muito simpaticamente para vir explicar a importância, como vê, toda a gente quer o Transpraia no centro da cidade. A importância enquanto um objeto dos caminhos de ferro, porque há uma importância própria do Transpraia, do sistema ferroviário que ele usa, que ele é, e que faz com que aquele comboio, aquele mini comboio, seja em si uma peça importante de preservar. E ficamos disponíveis para mais ações no futuro que permitam
que permitam que, como eu disse, as autoridades voltem a repor o gandaia do centro da cidade. Pronto. Ora bem, uma das pessoas que saiu do seu caminho, também compelida para tentar que o Transpraia regresse ao centro da cidade, foi o nosso bom amigo Fernando Barreiros, que está aqui. E que teve a oportunidade de apresentar o seu trabalho. Eu pedi ao Eduardo para apresentar o pequeno vídeo que o Fernando Barreiros fez e apresentou no aniversário da Gandaia, aqui há uns meses, em março, e que tem incansavelmente falado não só com o proprietário, que está aqui presente, e que estará ao dispor de todos para fazerem as perguntas que entenderem. Eu não vou falar mais, vou passar a palavra ao nosso amigo Fernando Barreiros, e que nós esperamos que coloquem muitas perguntas a todos os que falarem e a todos os presentes para discutirmos isto e para todos nós sentirmos que é uma tarefa nossa e é um objetivo nosso que o Transpraia volte ao centro da cidade. Amigo Fernando Barreiros, muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Não se assustem e tragam algum papelinho, porque não tenho dotes oratórios e prefiro escrever de qualquer maneira. São só alguns minutos. Pedia para porem o vídeo a funcionar. Pode passar o vídeo, por favor. Não, não é este. Não é este. Pronto, de qualquer maneira, também não há grande prejuízo. Durante mais de 45 anos, a empresa Transpraia proporcionou transporte ou passeio a muitos milhares de utentes, utilizando um pequeno e original comboio. Inaugurado há mais de 50 anos, o Transpraia sofreu um rude golpe em 2007, quando, por motivo das obras da Polis, cerca de 1.200 metros de percurso entre a Praia Nova e o terminal junto à Rua dos Pescadores foi suprimido. Para muitas pessoas, tal como nós, faz todo o sentido trazer o ponto de partida de volta para o local original, pois é assim que desde sempre o associamos a esta antiga vila, hoje cidade, assim contribuindo para o aumento da sua oferta turística. Por outro lado, segundo o seu proprietário, Sr. António Pinto da Silva, que hoje temos o prazer de ter entre nós, esta seria a maneira de viabilizar a empresa, pondo termo à situação de prejuízos que tem vindo a suportar, já que deste modo iria certamente aumentar o seu número de utentes, assim como permitiria a obtenção de proveitos associados a contratos publicitários. Diz também o Sr. Pinto da Silva que guardou todos os materiais provenientes da supressão dos ditos 1.200 metros de linha e que para ele seria fácil voltar a instalá-los, precisando apenas que lhe seja disponibilizado um percurso para o fazer, assumindo na totalidade o financiamento do projeto. E sugere, talvez, a utilização do percurso por onde há anos se previa ir passar o então previsto metro de superfície, ou mesmo um traçado próximo do original, agora parcialmente sobreposto à falsa duna, entretanto construída. Pronto, esta era a comunicação que eu tinha. Foi isto que foi apresentado no segundo aniversário da Gandaia, portanto, há relativamente pouco tempo. Entretanto, também houve alguns contactos desenvolvidos entre a Gandaia, por meu intermédio, e a Almar. A Almar, que é uma associação
que promove ou tenta promover o turismo no Concelho de Almada, e a Almar, portanto, tem desenvolvido contactos tanto com a Gandaia como o proprietário, o Sr. António Pinta Silva, com este objetivo comum, que é, de facto, trazer de volta o Transpraia ao centro da cidade. Portanto, muito obrigado também à Almar pelo esforço que tem desenvolvido neste aspecto. Pronto, e é tudo o que tinha para dizer. Muito obrigado. Boa tarde. Então agora vou contar a história desde que eu nasci. Tenho o prazer de pedir ao Sr. João Paulo Ferreira para vir aqui falar. Ele vai explicar o que é o Clube de Entusiastas do Caminho de Ferro. Depois será seguido pelo Dr. Jorge Trigo, que é para vocês não me verem outra vez aqui. E pedi ao amigo Eduardo para passar então o filme que está aí, HD. Que é um filme que não, uma parte foi feita pelo nosso amigo Pedro Gamboa, mas que tentou reunir os vários filmes que existem na internet sobre o Transpraia. Temos um filme russo, temos um filme, de várias proveniências e que provam como o Gandaia, lá estou eu, o Transpraia, como o Transpraia realmente consegue chamar a atenção das pessoas e é algo de especial que leva as pessoas de várias origens a registá-lo. Então, o nosso amigo do Clube de Entusiastas de Caminhos de Ferro. Eu atiro-me. Obrigado. Boa tarde. Ora, o Clube de Entusiastas do Caminho de Ferro foi fundado em 1989 e é uma instituição que defende tudo o que se move sobre carris. O Caminho de Ferro não é só o comboio clássico, como aquele comboio que nós vemos, por exemplo, a atravessar a ponte sobre o Tejo. O Caminho de Ferro também é o carro elétrico, também é o funicular e também é, claro, os pequenos comboios como o Transpraia. O Transpraia, que é, aliás, um caminho de ferro muito característico, um sistema oriundo de França, o chamado sistema d'Ecoville. Mas, antes de falar do Transpraia, continuando a falar do Clube de Entusiastas do Caminho de Ferro, que este ano comemora os 25 anos, ao longo dos anos temos tido diversas atividades, como exposições, já vão mais de 100. Já temos apalavrado com a direção da Gandaia a possibilidade de virmos a fazer aqui neste local uma exposição sobre o Transpraia, embora ainda sem datas, sem contornos definidos, mas está apalavrada. E realizamos, como digo, passeios, temos a vertente do modelismo, portanto, os comboios em miniatura. Temos a nossa sede na área da Estação de Braço de Prata em instalações alugadas pela Refer, na qual nos reunimos todos os sábados, das 15 às 19 horas, e que pode ser visitada por qualquer pessoa que o desejar, mesmo que não seja nosso associado. A nossa ligação com o Transpraia surge, como é evidente, pelo facto do Transpraia também ser um comboio, como é óbvio. Eu, pessoalmente, desde muito pequeno, que me lembro de vir à Costa da Caparica, lembro-me do que era o Transpraia, com as suas 4 carruagens apinhadas de gente, lembro-me, talvez com os meus 8, 9 anos, ou até menos, de vir aqui pela mão do meu pai, especialmente ao fim de semana, a ver cenas de pancadaria por um lugar no Transpraia. Cenas de pancadaria que por vezes obrigavam à intervenção da Polícia Marítima.
ao longo dos anos assisti diversas vezes ao serviço, e não é por estar aqui o proprietário do Transpraia que eu digo isto com toda a sinceridade. Sempre admirei a maneira como uma empresa pequena e familiar, que tanto quanto sei nunca teve qualquer subsídio, conseguia sobreviver e prestar um serviço tão bom como o Transpraia prestava, e ainda hoje presta, e se não presta melhor é porque não o deixam. Recordo-me do seu horário habitual, que era com frequências de 30 em 30 minutos, mas que aos fins de semana conseguia-se organizar um serviço sem horário, com os 4 comboios a funcionar, e às vezes até era preciso irem 2 comboios atrás um do outro, porque um só não chegava para levar toda a gente. Os anos foram passando, o Transpraia foi resistindo, sempre muito procurado. Recordo-me que houve até um ano ou mais em que houve um acordo com a Carris, que havia um bilhete conjunto entre a Carris e o Transpraia. Recordo-me do antigo terminal de autocarros da Costa da Caparica, localizado muito próximo da zona de partida do Transpraia, que permitia às pessoas acederem quase diretamente do autocarro ao Transpraia. Enfim, e quando se começa a ouvir falar na remodelação da Costa da Caparica, no programa Polis, nunca me passou pela cabeça, conhecedor que sou eu e muitos membros do Clube de Entusiastas do Caminho de Ferro, da realidade que se passa no estrangeiro a nível de caminhos de ferro, e quando falo em estrangeiro basta passar a fronteira aqui para o lado, para a Espanha, que a realidade já é diferente. Nunca me passou pela cabeça, dizia eu, que um programa como o Polis, que pretendia revitalizar a zona central da Costa da Caparica, renegasse para segundo plano o pequeno comboio de praia que ali circulava já há mais de 30 anos, quando o programa Polis começou a ser falado. Em vez de, para surpresa minha e surpresa de muitos de nós, quer do Clube de Entusiastas do Caminho de Ferro, quer amigos, o programa Polis, em vez de ser aproveitado para se trazer para se aproximar a linha do Transpraia para junto dos parques de estacionamento, prolongando-a, ao invés foi aproveitado para se atirar com o Transpraia para quase 2 km de distância do atual terminal, para um local onde ninguém o vê, ainda com a agravante de não haver qualquer cartaz no centro da Costa da Caparica que indique que o Transpraia está a funcionar e a maneira de lá chegar. Porque é importante que se saiba que muitas pessoas julgam que o Transpraia já não funciona. Talvez essa situação nos últimos 2 anos tenha sido um pouco invertida, porque se começou a falar muito no Transpraia, começou a aparecer a nível de internet. Basta fazer uma pesquisa no Google pelo nome Transpraia e aparecem dezenas de coisas sobre o Transpraia. Mas o que é certo é que isto talvez de há 2 anos para cá, porque entre 2007 e 2012, ou seja, desde a altura em que o Transpraia foi atirado para quase 2 km do centro da costa, até se começar novamente a falar tanto nele, havia muita gente que não sabia que o Transpraia ainda existia. Aliás, eu posso citar o meu caso pessoal. No ano que antecedeu a intervenção do Polis, eu por acaso não calhou vir à Costa da Caparica. Vim cá precisamente no primeiro ano em que o comboio ficou na Nova Praia, com um amigo meu. Eu não sabia do que é que se estava a passar. Esse meu amigo não conhecia o Transpraia, eu vim cá precisamente para lhe mostrar, e quando chega ali ao centro da costa, começo a olhar, então, mas onde é que está o Transpraia? Não me diziam que já não há Transpraia. Mas como eu não tinha informação nenhuma que me dissesse que já não havia Transpraia, fui andando pelo paradão fora, pacientemente, até encontrar então o Transpraia lá atirado para trás quase de um apoio de praia, pouco visível e sem qualquer divulgação. Depois, os anos que se seguiram, é aquilo que nós sabemos, o Transpraia tem vindo a perder clientes. Eu, segundo os dados que eu tenho, que recolhi da internet, as perdas de receita rondam os 80%, o que é perfeitamente possível. De uma situação de comboios de 4 carruagens permanentemente cheios de gente, passamos para uma situação de comboios de 2 carruagens que dificilmente se conseguem encher. Portanto,
está à vista de toda a gente realmente o que é que o afastamento, o atirar com o comboio para tão longe, provocou ao próprio comboio em si. Depois temos outra questão da publicidade. Aqueles que melhor conhecem o Transpraia lembram-se com certeza das carruagens e as próprias locomotivas ostentarem publicidade a diversos produtos, normalmente relacionados com o verão, como marcas de refrigerantes, marcas de gelados, etc. A publicidade também deixou de aparecer nos comboios e deixou de aparecer porque, obviamente, que às empresas deixou de fazer interesse investir em publicidade numa coisa que passou a estar pouco visível. O tempo que cada uma das composições estava estacionada no centro da costa dava realmente uma visibilidade que hoje em dia deixou de existir. Portanto, é realmente muito importante reverter esta situação. Parece que há uma esperança de o Transpraia voltar, se não ao sítio onde estava, pelo menos a meio caminho, que já não seria nada mau. O Clube de Entusiastas do Caminho de Ferro apoia totalmente esta causa e tudo fará para que aquilo que é o desejo de todos nós, no fim de contas, se concretize. Já agora, e aproveitando o facto do proprietário do Transpraia estar aqui, eu gostaria de lançar, não sei se poderá ser uma crítica, mas que eu pretendia que fosse construtiva. Atendendo ao local onde o Transpraia se encontra atualmente, cuidado com os preços. 7,5€ ida e volta para ir à Fonte da Telha é um bocadinho puxado. Se forem 4 pessoas, se for uma família de 4 pessoas, são 30€. E as pessoas começam a fugir. Eu sei que o Transpraia costuma ter cadernetas de 10 bilhetes que se tornam um pouco mais acessíveis, mas curiosamente eu não tenho visto nos últimos anos, no placar que costuma estar afixado no escritório da empresa na Nova Praia, qualquer referência à existência dessas cadernetas de bilhetes. Se está, eu peço desculpa que realmente está-me ali o proprietário a fazer sinal que costuma estar. Se está, passou-me realmente despercebido. Tenho reparado que está lá realmente o horário, costuma estar o preço da viagem simples, mas seria interessante, e já agora em jeito de sugestão, sei lá, pensar-se num bilhete de família em que um grupo de 4, 5 ou 6 pessoas, o preço unitário saísse mais em conta do que os tais 7,5€ por pessoa, que acabam por afastar muita gente, especialmente no caso de famílias numerosas. E pronto, não tenho assim muito mais nada a dizer. Obrigado pela vossa atenção e dou então a palavra agora ao meu colega de direção do Clube de Entusiastas do Caminho de Ferro, o Dr. Jorge Trigo, que se irá certamente ocupar de uma vertente mais histórica. Muito obrigado. Já agora, se me der licença, eu gostava de lhe responder. Com certeza, sim, senhor, agradeço. Rapidamente. Sempre esteve presente no indicativo dos preços, o preço das cadernetas. Isso posso lhe garantir. Com certeza. Passou-me despercebido. Com certeza, também admito isso. Segundo ponto, acho que tem toda a razão em relação aos valores. Mas se não forem assim, então fecha mesmo. Muito obrigado pela sua resposta. Então, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria dizer que não pretendemos, como é evidente, monopolizar este encontro, fazendo aqui um conjunto de considerações e de apresentações. Mais do que isso, acho que o principal interesse deste encontro é o debate. É, de facto, as pessoas poderem intervir, poderem dar contributos para que a gente possa não só ter a noção muito clara do presente do Transpraia, mas também começar a perspectivar o futuro. Afinal, que futuro é que tem o Transpraia? E esse futuro vai depender de muita gente e, sobretudo, de muitas entidades que têm aqui ou podem ter aqui um papel muito importante. Em primeiro lugar, quero referir que estamos aqui 2 elementos de direção.
Eu, como vice-presidente de direção, e o meu colega João Paulo Ferreira, que já falou em relação à história do clube. O presidente, o Sr. José Pinheiro, não pode estar, mas esteve na reunião preparatória deste encontro e justificou a sua ausência hoje, porque tinha um outro compromisso que não podia, enfim, faltar. Eu não vou, embora a minha formação seja de facto história, não vou, como é evidente, fazer aqui uma intervenção muito prolongada sobre a história do Transpraia, uma história de 54 anos. Queria, acima de tudo, fazer um pequeno esboço histórico, mas criar aqui uma motivação para haver agora a seguir também o debate. Dizer que em janeiro houve uma ligação, uma aproximação minha com a Gandaia através da apresentação aqui de um livro biográfico sobre uma grande fadista daqui da Costa da Caparica, e a Cília Costa, e isso foi de facto o motivo que despolutou depois a nossa ligação através do clube com a Gandaia para fazermos esta iniciativa. Em relação à inauguração do Transpraia, ele foi inaugurado no dia 29 de junho de 1960 e, portanto, exatamente neste mês, este comboio de praias, de Transpraia, está a assinalar os 54 anos. Há uma referência, haverá várias, mas eu tenho aqui como indicação uma referência de um jornal da época, do Diário de Notícias, que dizia que as viaturas foram benzidas pelo pároco da freguesia, o comboio pôs-se em marcha, enquanto a banda da Casa dos Pescadores tocava a Maria da Fonte. O hino da Maria da Fonte foi escolhido para que a banda da Casa dos Pescadores tocasse na inauguração e depois da bênção das viaturas pelo pároco da freguesia. É muito interessante, as personalidades que tiveram na época presentes foi o Governador Civil de Setúbal, o Presidente da Câmara de Almada, o Presidente da Comissão Municipal de Turismo e, claro, o, na altura, Secretário Nacional de Informação e Turismo, Dr. Moreira Batista, que estava em representação do Governo. Vieram as populações assistir, os miúdos descalços e as senhoras de avental. Foi o alvoroço na Costa da Caparica. No regresso da viagem inaugural, um cortejo percorreu a Rua dos Pescadores com a banda de música local. Ao almoço e aos brindes, falou em nome da Transpraia o Sr. Dr. Canas Cardim, que, a exemplo do que já fizera no início da viagem, saudou os visitantes e disse que a obra iniciada era um dos muitos sonhos que a sociedade pensava realizar para o progresso da Costa da Caparica. E adiantou mais, dizendo, passo a citar, quem nos dera ser vivos daqui a poucos anos para assistir à transformação total desta região maravilhosa, quem sabe, talvez impulsionada por estas pequenas máquinas diesel, rastilho do nosso empreendimento. E eu parava aqui, de facto, para agora contribuir um pouco para o debate, dizendo que, como vemos, quando foi inaugurado o Transpraia, havia uma perspectiva e havia objetivos muito concretos. Era que o Transpraia fosse uma peça, digamos, numa engrenagem que tinha a ver com o desenvolvimento da Costa da Caparica. O desenvolvimento turístico, sobretudo, e onde o Transpraia tinha, portanto, aqui um papel fundamental. E eu penso que, de facto, é nestas vertentes que tem que ser discutido o futuro do Transpraia. Em primeiro lugar, o Transpraia enquanto património turístico, não só da Costa da Caparica, mas como do Concelho de Almada. No fundo, o património é tudo isto. O Transpraia é património. E é património que tem o seu proprietário, mas que, sobretudo, é um património da Costa, é um património do Concelho de Almada e, por que não, é um património do país. O turismo. O que é que se pode fazer em termos turísticos? Qual o papel da hotelaria e o papel da restauração? Ou seja,
os hotéis, os residenciais, divulgarem o Transpraia junto dos seus clientes. Os restaurantes, igualmente. As associações que eventualmente existam de comerciantes poderem também aqui dar o seu contributo. O papel da Câmara Municipal de Almada, atualmente, e o papel da Junta de Freguesia da Costa da Caparica. É importante saber quais as suas posições e fazer uma ligação entre estas estruturas, de maneira que se possa reunir a Câmara, a Junta, a hotelaria, a restauração e, claro, aqui uma peça fundamental que tem 2 anos, aliás, assinalou aqui há pouco tempo, uma associação que já deu muito, já deu o seu contributo e está a dar o seu contributo para o desenvolvimento da Costa da Caparica, que é a Associação Gandaia. Em boa hora ela nasceu e nós, enquanto clube, saudamos a associação e desejamos as maiores felicidades e que consiga também levar a bom porto tudo aquilo que tem nos seus objetivos. Mas houve aqui um percalço quando se pensava que o desenvolvimento da costa ia ser grande através de um programa Polis. Não foi, de facto, o que se viu e muito concretamente, em relação ao enquadramento do Transpraia no desenvolvimento turístico e não só da Costa da Caparica. Depois também, em conversas que já tivemos, até na preparação deste encontro, tomámos conhecimento que ao longo dos anos, e não estou a falar nem desta variação que tem 7 meses, nem da variação anterior, estou a falar das várias variações que ao longo dos mandatos, ao que indica aquilo que vou obtendo de informação das pessoas que aqui moram, sempre teve, os executivos sempre tiveram de costas viradas, se calhar não totalmente, mas um pouco de costas viradas para o desenvolvimento da Costa da Caparica. Apostaram muito em Almada, mas vemos, por exemplo, o próprio metro de superfície, que para nós não chamamos metro, chamamos um elétrico, no fundo é um elétrico, mas enfim, não nos interessa muito agora a denominação, já podia ter chegado à costa. E não ia prejudicar o Transpraia, porque bastava que chegasse aqui à costa e portanto, as pessoas estão na costa. Depois temos outro circuito, que é o circuito de praia. E então aí o circuito de praia terá a ver com a Transpraia. Ou seja, acho que de facto o metropolitano de superfície ou o elétrico de superfície não vai prejudicar o Transpraia se de facto ele chegar aqui e depois o Transpraia tem o seu percurso próprio junto da praia. De qualquer das formas, tudo vai de uma interligação que se pode vir a fazer, tudo é possível. Agora, o que é fundamental é que não se pare e que, como disse o Sr. António Pinto da Silva, de facto, quando se considera que os preços são elevados, mas se de facto, ao baixar, então é que acaba mesmo o Transpraia, então compreende-se porque é que eles têm que ter aqueles preços, porque é que os preços têm que ser aqueles, e embora aquele desafio do meu colega pense que tem toda a pertinência, que é de facto é evidente que quanto mais pessoas houver de um grupo, e então de uma família, poder-se de facto que os preços sejam mais baixos, exatamente porque também o Transpraia vai ter mais passageiros e, portanto, poder reduzir a estes grupos familiares ou a grupos de 10, ou enfim, há um conjunto de modalidades possíveis. Mas, portanto, como eu estava a dizer, o Polis não veio, de facto, dar nada de contributo para o Transpraia, embora a iniciativa e o objetivo era criar um novo interface de transportes públicos, e então o Transpraia estava metido, digamos assim, fazia parte desse interface. O que, de facto, assim, compreendia-se um pouco, porque essa interface fazia com que as pessoas poderiam chegar aqui de autocarro, por exemplo, e depois, uma vez que ao sair do autocarro tinham logo ali o Transpraia, poder continuar um percurso no Transpraia. Mas, de facto, o que acontece é que muito daquilo que foi perspectivado não aconteceu. A Câmara hoje terá reconhecido, enfim, um conjunto de dificuldades. Também atualmente não se pode pedir grandes satisfações à Costa Polis, uma vez que ela está num processo de extinção.
Mas o que é certo é que é preciso perspectivar o futuro. E pronto, eu não vou de facto prolongar muito mais a minha intervenção. O que eu penso é que agora era fundamental, enfim, que os senhores se pronunciassem, que houvesse aqui um debate. Temos aqui também o ilustre defensor, que provavelmente também irá falar de tudo aquilo que tem a ver com o património ambiental e que também tem a ver com o caminho de ferro e tem a ver com uma luta muito interessante e muito importante que às vezes parece perdida, depois parece que afinal ainda há alguma esperança, e estou-me a referir, por exemplo, à luta em relação ao comboio do Tua. Enfim, nós, enquanto clube, temos também tido agora uma luta, entre aspas, defendendo e perspectivando o futuro do elétrico de Sintra, que é outro património muito importante e que também, se não tivermos atenção a ele e se não lutarmos e não tomarmos iniciativas, pode também vir a desaparecer. E, enfim, pronto, eu penso que aqui, meus senhores, minhas senhoras, não está a plateia cheia, mas está aqui muita gente que tem com certeza algo a dizer. E já agora, para terminar, 54 anos é muito e haverá tanta história para contar ao longo destes 54 anos, tantas experiências, tantos testemunhos, que se calhar é importante que num futuro do Transpraia também se possa refletir na publicação de um livro sobre a história dos 54 anos do Transpraia. Muito obrigado. Quer... Jonas? Pois, é melhor ir. Não estava planeado. Boas tardes. Agora pegar uma partida que eu não estava a planear fazer assim uma grande intervenção. Eu, para quem não conhece, eu sou morador na Costa da Caparica há 27 anos. Toda a minha vida passei as férias de verão na Costa da Caparica, portanto o Transpraia faz parte das minhas memórias de criança e jovem e adulto. Como foi referido aqui pelo orador que me antecedeu, sou, enfim, há muitos anos um defensor do caminho de ferro. Estudei com bastante detalhe as questões do desenvolvimento do Pólis da Caparica enfim, no Pólis da Caparica, como em muitas outras coisas em Portugal, temos esta esquizofrenia entre um conjunto de princípios e de intenções excelentes e depois prioridades e medidas de aplicação no terreno que não têm nada a ver com as estratégias ou com os objetivos que foram originalmente definidos. Eu penso que faz todo o sentido que, para já, eu diria, para começar, se devolva ao Transpraia, ao menos, a centralidade que ele já teve no passado. Portanto, concordo plenamente com aquilo que foi aqui referido. E mais, penso que isso deve fazer parte de uma lógica de conjunto, do que podíamos chamar uma verdadeira estratégia de desenvolvimento para a Costa da Caparica, que, enfim, vários dos presentes, já discuti esse assunto com vários dos presentes, e eu penso que, infelizmente, essa estratégia nunca existiu, pelo menos nunca existiu assumida pelas autoridades responsáveis, pela Junta, pela Câmara, nunca existiu, de facto, essa estratégia de conjunto. Enfim, como conhecedor e morador da Costa da Caparica há muitos anos, a percepção que eu tenho é que uma estratégia de desenvolvimento para a Costa passa por ser um excelente centro de acolhimento para visitantes, a melhor praia de longe da região de Lisboa, e é, por ser a praia de Lisboa e um centro de acolhimento de visitantes, não pode ser igual a outras instâncias turísticas, a outros fenómenos turísticos. Eu penso que a Costa se destaca não só por ter uma excelente praia, mas por estar às portas de Lisboa e ser, de facto, ter uma capacidade de acolhimento interessante, mas também pode ter uma série de outras valências. Por exemplo, em termos de turismo internacional, aquilo para que a Costa não tem uma vocação é para ser um turismo, vamos chamar, um turismo de luxo. Se querem pensar em pôr hotéis 5 estrelas entre um subúrbio e uma praia com uma grande densidade, isso não faz de facto sentido. Mas faz sentido melhorar seriamente as condições de acolhimento. Um dos problemas sérios que nós temos aqui é um problema de mobilidade. A não extensão do método sul do Tejo à Costa da Caparica, enfim, foi uma entre várias asneiras que se fez em matéria de mobilidade na área metropolitana de Lisboa.
E eu vejo o Transpraia como complementar a uma natural extensão do método sul do Tejo à costa da Caparica, que aliás está previsto há muitos anos. Enfim, já estava previsto, inclusive, antes do próprio Pólis da Caparica. E, portanto, eu diria que esta ideia de, ao menos, recentrar o terminal de Transpraia mais próximo do centro da costa, eu diria que é uma excelente ideia para início de conversa. E eu acho que a conversa devia, depois dessa meta alcançada, acho que se devia tentar ser mais ambicioso. Devíamos nós todos tentar ser mais ambiciosos e pensar que a costa pode, de facto, ser um centro turístico de muito boa qualidade, não para hotéis de luxo, mas para ser um centro de acolhimento para a Grande Lisboa e para um turismo internacional, incluindo turismo de inverno. Incluindo coisas como o turismo de conferências. Eu já fui a conferências científicas, eu diria, nos 4 cantos do mundo. Acho que não falta nenhum continente. E há poucos sítios que têm tão boas condições para acolher, por exemplo, conferências internacionais como a Costa da Caparica tem. Portanto, há um conjunto de oferta que poderia existir, mas para isso tem que haver uma imagem de marca e tem que haver uma estratégia de conjunto. E eu diria que este tipo de iniciativa, de evento, pode contribuir significativamente para isso. É com um conjunto de ofertas, vamos chamar, únicas ou privilegiadas, ou que claramente são competitivas em relação a outros sítios, que a Costa poderá ter um desenvolvimento interessante. Não é com parques de campismo que vamos lá, nem com hotéis de 6 estrelas. Não é esse o nosso nicho, não é essa a nossa vocação. Mas temos outras vocações. Uma delas, por exemplo, é termos uma frente de praia de 10 km servida por um Transpraia. Essa pode ser uma das virtudes. E de certeza que é muito melhor ter mais trânsito no Transpraia do que por via automóvel. Uma das formas, penso eu, de melhorar significativamente a qualidade de vida dos habitantes e dos visitantes na costa é os nossos visitantes não dependerem tanto do automóvel. Poderem usar o Transpraia, de facto, como um meio de transporte. Que é coisa que neste momento eu diria é impraticável. E, portanto, uma vez conseguida esta meta de o Transpraia voltar ao seu sítio próprio, que é ter a sua origem mais próximo do centro da costa, valia a pena discutir formas, inclusive, aumentar a sua capacidade. Não vou estar agora a entrar em detalhes sobre isso, mas, enfim, eu próprio não estudei isso com muita oportunidade, mas eu diria que valia a pena pensar nisto como parte de uma estratégia de mobilidade para a costa. Melhorar os acessos cicláveis, criar, eu não direi entraves, mas criar, enfim, alguns, eu diria, uma discriminação negativa em relação ao uso sistemático do automóvel em favor de outros modos de transporte, como é o Transpraia ou como é a bicicleta em particular. E isto é compatível com uma melhor qualidade de vida de quem nos visita e dos habitantes. Bem, portanto, eu penso que é neste enquadramento estratégico que eu vejo não só a manutenção, como a recuperação, pelo menos do nível de atividade que já teve do Transpraia, e eventualmente até pensar em níveis de atividade melhores, para serem uma verdadeira alternativa ao automóvel. Eu não vejo a costa como um sítio onde se queiram meter mais carros. Enfim, eu diria que a costa teria muito mais atratividade se tivesse uma acessibilidade, proporcionada, por exemplo, pela combinação do método de Transpraia, e melhores condições de acolhimento para quem nos visita, que penso que é uma falha significativa. E, portanto, enfim, é neste conjunto, nesta lógica de estratégia de desenvolvimento diferente daquilo que tem sido seguido até agora, que eu vejo também o Transpraia. Obrigado. João Jonas de Melo, professor aqui na Faculdade de Ciência e Tecnologia, de Engenharia Ambiental, na verdade. E já agora, aproveitava para, já que tenho aqui, ele não pode fugir porque eu estou entre ele e a porta, aproveitava para passar a palavra a outro professor, a outro colega nosso, Rui Gonçalves, que foi responsável por aquelas primeiras iniciativas em 2012 de apoio ao Transpraia. Boa tarde. Não fui propriamente o responsável. Essa iniciativa, houve uma petição de apoio ao Transpraia, houve uma série de iniciativas, mas foi uma ideia da Sandra Barros, que me desafiou depois para ajudar na parte da comunicação, e daí eu ter dado mais a cara e ter ficado mais associado a isto. Mas pronto. Pronto, foram umas iniciativas que
fizemos uma petição, demos umas entrevistas, tentar mobilizar as pessoas, mas depois, entretanto, o Transpraia continuou a funcionar e nós, toda aquela movimentação da petição teve um impacto muito maior do que se esperava, inclusivamente, e tínhamos uma petição a correr na internet e outra em papel, e a petição em papel teve um alcance tão grande que nós perdemos o rastro. Pronto. Havia muita gente a fotocopiar os impressos da petição e a espalhá-los por todo o lado, e nós perdemos completamente o rastro à petição, não conseguimos juntar tudo. Neste momento estamos a pensar relançar a petição, até mesmo porque os responsáveis a quem ia ser apresentada a petição mudaram, são outros agora, o Presidente da Câmara de Almada já é outro, e portanto as coisas têm que ser reformuladas. De qualquer forma, portanto, esta ideia da petição mantém-se na linha do que foi aqui dito, que seria importante para início de discussão, que era o regresso do Transpraia ao ponto de origem, ao ponto original. Pronto, basicamente aqui voltamos outra vez à mesma situação. Ficamos abertos à participação do público. Senão eu conto a minha história desde que eu nasci, há 18 anos atrás. Já agora, meu nome é António Tomás, também sou apoiante desde o início da Associação Gandaia e queria dizer que sou um dos indignados fortemente com aquilo que se está a passar em termos de transporte na Costa da Caparica. Hoje mesmo estive a ver na internet a história da linha do caminho de ferro para a zona de Cascais, entre Cascais e Lisboa, e falo lá do desenvolvimento que beneficiou aquela região, enfim, ainda construído no século passado. Foi eletrificado em 1926 e depois dá todo um historial de grande desenvolvimento para aquela região. Eu bati-me quando o Pólis ainda estava em estudo, mas que já havia uma comissão de acompanhamento do Pólis, reuniões aqui no hotel e em vários lados, em que de facto sempre defendi que o metro sul do Tejo devia vir à Costa de Caparica e fazer uma interligação com o Transpraia. Isso foi também, de certa maneira, defendido pela Câmara na altura, porque eu tenho esse testemunho, porque participei nessas reuniões. E depois, de tal maneira que a Câmara propôs e foi aceito no Costa Pólis um espaço canal destinado a esse transporte de caminho de ferro, que é chamado metro de superfície. Acontece, porém, que não aproveitaram o dinheiro, grandes investimentos que beneficiavam da União Europeia para construir essa infraestrutura absolutamente necessária para o desenvolvimento da Costa da Caparica. Parece que houve aqui, eu vou aqui empregar uma expressão muito popular, e peço desculpa por falar assim, porque é aquilo que eu ouço aí nas pessoas, é que houve uma sacanice por parte do Poder Central. Proteger o Estoril a todo o custo e cortar, e parece que o cordão umbilical do Monte da Caparica não chegar à costa, o tal transporte por caminho de ferro. Isso foi muito mal para a costa, continua a ser mal para a costa, e ainda por cima depois também tiraram o Transpraia aqui do centro. Portanto, houve objetivos concretos a prejudicar, e aqui tenho que atribuir a responsabilidade primeira ao Poder Central, que no Costa Pólis tinha a maioria de 60% para 40% para a Câmara Municipal. Também terá uma culpa à Câmara Municipal, mas um pouco podia fazer, além de defender nestas reuniões que eu participei, que de facto o metro sobre o Tejo devia vir à costa. Pronto, é tudo. Muito obrigado. Temos aqui dois responsáveis da Almar, talvez queiram acrescentar. Por favor, apresentem-se. Boa tarde, meu nome é José Gonçalves Ferreira, sou de facto pertence à Almar. A Almar, neste problema todo, tem estado aqui a ser discutido, e com os antecedentes todos que foram ditos, com os quais eu concordo
praticamente a 90%, não concordo totalmente, mas enfim, a grande maioria das coisas, de facto, subscrevo. Pegou neste assunto pelo facto de ter realizado um congresso sobre turismo em Almada, aqui na Costa da Caparica, no hotel, e a questão do Transpraia ter vindo ao lume. Portanto, como um dos elementos fundamentais para acelerar o desenvolvimento da Costa da Caparica, nomeadamente para, digamos, reduzir as assimetrias que têm sido verificadas ao longo do Conselho. Todos nós sabemos que a Costa tem sido um pouco preterida em relação à Almada. Nesse sentido, portanto, o Transpraia tem sido considerado um elemento fundamental para o desenvolvimento. Foi uma das questões que eu levei ao Presidente da Câmara e apresentei em reunião que tive com ele, portanto, no dia 16 de março passado, para saber qual seria a posição da Câmara relativamente, tanto à recuperação desta linha de caminho de ferro ao longo das praias da costa. Ele foi receptivo em termos de aceitação da ideia, disse que a Câmara de facto não tem capacidade financeira para se meter nestas coisas, mas que o proprietário, desde que tivesse os meios, portanto a Câmara daria toda a colaboração que tivesse ao seu alcance para avançar. Parecendo isso, portanto, uma posição de partida que nos dava alguma esperança, portanto, entramos em contato com o seu proprietário e a Almar, digamos, é uma associação que tem por princípio fazer acontecer e gosta de meter as mãos na massa. E como temos um conjunto de competências e capacidades na área de gestão, de engenharia, etc., projetos destes, naturalmente, que, sendo importantes, nós, dentro daquilo que são as nossas capacidades, portanto, não somos de maneira nenhuma, quer dizer, autossuficientes para dar satisfação a qualquer projeto que venha, mas neste pareceu-nos ser suficientemente dimensionado e oportuno para apoiarmos com os meios que dispomos. Portanto, tenho aqui ao meu lado a doutora Célia Losa, que já teve reuniões com o proprietário. Neste momento está a ser feito um projeto, portanto, estamos na fase ainda de análise de documentos e entrega e partilha de documentação, mas que posso aqui já deixar expresso que a Almar irá fazer tudo aquilo que é possível, não só do ponto de vista de apoio, projeto e tudo aquilo que é a documentação, tudo aquilo que é os procedimentos, e levar a quem direito, dando todo o apoio, portanto, ao Sr. António Pinto Silva, né? Salve Pinto da Silva. E, portanto, levando nomeadamente à Câmara, satisfazendo aquilo que foi a proposta que o Presidente disse. Desde que apresente o projeto e haja meios financeiros, isso vai para a frente. Se ela se pode, se calhar, dizer qualquer coisa, o que é que estás a fazer com o Sr. Pinto Silva, não é? Boa tarde. Nós, neste momento, tivemos uma reunião, estamos apenas no início do projeto, do que podemos vir a fazer. O que eu posso adiantar relativamente ao que o Presidente da Almar referiu é que eu também sou apaixonada pelo Transpraia, o Transpraia também faz parte da minha história, sou da Almada, desde sempre da Costa da Caparica, e contem comigo, porque estou de paixão também nesta ideia e que havemos de conseguir. Uma boa tarde. Eu fiquei curioso com os 10% que não concorda. Não quero esclarecer. Os 10%, em relação àquilo que o Jornais de Melo disse, não vejo porque é que não há de haver aqui hotéis de 7 estrelas, esquecer, não vejo porquê. A praia não pode viver 3 meses por ano, tem que viver o ano inteiro. Isto, como o Jornais de Melo disse, não é a melhor praia de Lisboa, é a melhor praia da Europa. Eu não conheço outra deste tamanho, nem com um oceano destes, nem com uma capital ao pé, nem com recursos naturais que tem, nem com a gastronomia que tem, nem com a cultura da arte chave que tem, não conheço. Portanto, não vejo como é que isto não vai ser um destino para a Europa inteira. Temos 500 milhões de habitantes atrás das nossas costas. O inverno, como não há na Europa, pertencemos a 2% do clima mediterrâneo, que é o melhor clima do mundo para viver. Tirando aqui, só há no Mediterrâneo, parte civilizada, a outra não conta. Na zona sul da Austrália, 2 pontos, Adelaide e Perth, e na Califórnia. Portanto, temos um clima único. Temos que ser mesmo um destino de luxo. É só esses 10%. Se calhar, em termos de conversa, dava para ser ao contrário. 90% era isto e 10% é o resto. Esqueceu-se de dizer que também os outros não têm a gandaia, não é? Muito boa tarde. Eu queria deixar aqui 2 perguntas para tentar entender melhor o
o que aqui foi dito sobre a questão do Transpraia. Nós, durante o processo dos projetos, quando foram apresentados, havia várias comissões de acompanhamento e aí foram apresentados o traçado do Transpraia. E aí era visível que ele iria sair daquela localidade, dando lugar ao metro de superfície, não é? A minha pergunta hoje é: a possibilidade, depois de um projeto deste estar alterado, de fazer alguma alteração a um projeto que é aprovado? Nós sabemos, eu vim a saber recentemente, que quando quem faz o projeto, o arquiteto desenha aquilo, para alterar tem que haver autorização dele, porque senão não há alterações a fazer. Portanto, o único processo que eventualmente seja possível é o metro de superfície, o comboio, passar aonde está o traçado do metro de superfície. Caso contrário, torna-se difícil. A minha pergunta é: o proprietário está disponível para usar esse caminho, e esse caminho é autorizado a que se possa usar? Essa era a primeira pergunta. A segunda é, olhando para o projeto, para o PP5, que é o de praias de transição, o transporte de praia também recua um bocadinho, também vem um bocadinho mais para trás, sai em alguns sítios, sai de cima da duna, vem mais para trás. Se esse traçado também, o proprietário também se revê no traçado, e se acha que esse traçado lhe convém, ou se ele não vai também retirar algum turismo, algumas pessoas que gostam do Transpraia pela zona de onde passa, e se é aceitável que o Transpraia só funcione durante esta época de verão. Ou seja, nós chegamos à altura de inverno, em que temos turismo na Costa da Caparica, com menos, mas turismo na Costa da Caparica, dias de sol até, mas nessa altura não há Transpraia. E quem visita a Costa da Caparica pergunta: então não há aqui um comboio? Mas não funciona. Se é aceitável também que esse Transpraia, durante essa época, não funcione, isso não prejudica também o turismo na Costa da Caparica. É só. Bom, Carmo, vim tentar dar resposta àquilo que o senhor perguntou. Ora bom, em relação à mudança do terminal do comboio, ou seja, sair de onde está neste momento, que é no Nova Praia, e voltar atrás, a mim parece-me muito fácil. Agora, eu não sei, efetivamente, como é que a Câmara assume essa ideia, ou como é que aceita essa ideia. Neste momento, o comboio pode praticamente fazer o mesmo traçado que fazia anteriormente, pela zona do Nar, com um ligeiro desvio no sítio da Lota. Apenas isso. Mas também há outra hipótese, que eu tenho a certeza que a Câmara gostaria menos, e eu pessoalmente também, até porque seria muito mais onerosa e mais difícil, que seria a utilização da zona onde o metro de superfície deveria circular. E porquê? Porque enquanto o primeiro traçado apenas vai, digamos, bolir com aquilo que antigamente acontecia, que eram as passagens pedonais, o outro vai também bolir com passagens rodoviárias. E aí a coisa torna-se mais difícil. Em relação a outra questão que pôs, e eu peço-lhe imensa desculpa, mas eu tenho um problema de audição grande desde miúdo, portanto eu não tenho ouvido médio, mas eu tenho ouço, mas não entendo o que as pessoas me dizem. Tive alguma dificuldade em entender aquilo que pôs como na segunda parte. E, portanto, eu gostaria que, se não se importasse, que me referisse sucintamente para eu tentar responder-lhe melhor que sei à mesma. Se não se importa, então...
Pronto, a segunda pergunta era se o traçado que no PP5, que é o pré de transição, a linha também sai do sítio, também não, há ali uma zona que não fica no mesmo sítio, vem para trás, certo? Onde vai ser o PP5, que é a campanha da Praia da Saúde em diante, o trajeto não vai ser aquele, vai recuar. Mas toda aquela zona, em projeto, também há de ser intervencionada, se houver intervenção. Bem, essa é uma boa questão. A questão é que eu acredito, como todos nós aqui temos conhecimento, o Polis vai acabar, mas os projetos que foram feitos e que fosse gasto dinheiro têm todo o sentido de serem postos em execução. Eu não quero acreditar é que o crescimento da Costa da Caparica, tendencialmente, será para sul, por questões de espaço. Não tem espaço para crescer para norte, mas tem algumas, potencialmente, tem espaço para crescer para sul. Portanto, eu quero acreditar que haver desenvolvimento na Costa da Caparica será para sul e esses projetos não devem ir para o lixo. Penso eu, porque senão, então, o dinheiro que já se gastou em todos esses projetos, deitá-los para o lixo, era deitá-los à terra. E eu acho que isso era impensável, pelo menos para mim. A questão é, se esse traçado lhe interessa, não é? Ou se revê nesse traçado, nesse projeto, e a questão o funcionamento na altura de inverno, ou seja, não sendo na época alta, na época balnear, o Transpraia não funciona. E a pergunta é, ele deve funcionar ou não deve funcionar? Há meios para o pôr a funcionar, o porquê que não funciona, se é só a questão económica que está aqui. É porque nós, a cada passo, falamos no Transpraia, mas a sensação que dá é que o Transpraia tem mais problemas para lá do que seja a sua localização. É também a questão de financiamento do Transpraia. E se calhar deve-se rever como é que deve funcionar o Transpraia, se deve ser só a nível privado, ou se, da parte das câmaras e das juntas, e até eventualmente do Poder Central, se tem que ter algum meio de contributo para ele poder funcionar. Porque a ideia com que se fica é que na altura que é rentável, ele funciona. Na altura que não é rentável, ele não funciona, mas continua a haver turismo. Quero dizer-lhe o seguinte, o turismo que há nessa altura é muito pouco, ou era muito pouco, e de facto não justificaria. Mas, no sítio onde estava e no tempo em que estava, era economicamente viável e podia trabalhar todo o ano. Se fosse apenas uma questão económica. Só que o problema não se põe aí. É que as pessoas esquecem-se de uma coisa, que é o tempo. E nós fizemos, ao longo dos 54 anos, várias vezes tentativas para começar mais cedo. Acontece que limpávamos, por exemplo, a linha, provavelmente o senhor nunca se apercebeu, mas, por exemplo, este ano tivemos sítios onde tínhamos 2,5 metros de areia em cima da linha. 2,5 metros de areia. Ou seja, eram milhares de toneladas de areia que foram precisas remover. Removem-se e numa noite, quando no dia seguinte se chega lá, está outra vez tudo tapado. E, portanto, daí a inviabilidade dele trabalhar a maior parte do ano. Tanto que uma das coisas que eu referi ao Costa Polis, quando foi da mudança do comboio para o local em que está, eu disse-lhes, os senhores vão matar a Transpraia. Porque a Transpraia vive da sua visibilidade. Não há publicidade que chegue à Transpraia. Não há. Ou então teria que gastar muitos milhares de contos para conseguir incutir nas pessoas a ideia de irem andar no Transpraia. O Transpraia promove-se a si próprio, ou promovia-se a si próprio. A sua presença no local em que estava chamava a atenção das pessoas. E as pessoas iam andar. Era a sua visibilidade. No dia em que o deslocassem, e eu disse, no dia em que o deslocarem, vão matá-lo. Mas se os senhores me garantirem, e eu digo-vos, eu é que vos garanto que os senhores daqui a 2 anos, da forma como estão a afirmar, não vão ter as coisas prontas, porque os senhores não vão conseguir tirar os parques de campismo do sítio de onde estão, ao contrário daquilo que os senhores pensam, não vão conseguir,
Eu não tenho problema nenhum, porque eu vou beneficiar com a situação. Porque eu vou ter a zona de maior aterro que o Transpraia tem, que é entre o Nova Praia e a Praia da Mata, eu vou deixar de ter a linha assoreada por areia. E eu posso trabalhar o ano inteiro. Não se põe essa questão, portanto, o problema que se põe é, efetivamente, não termos condições para trabalhar, porque o tempo não permite. Vem um vento sul, nós limpamos e não custa meia dúzia de tostões limpar aquela linha. Para ter uma ideia, eu quero dizer-lhe que este ano tive duas máquinas a fazer a limpeza da linha, custavam quase 1000 euros por dia. Era que não é propriamente a questão económica que se punha naquele tempo. Punha-se a inviabilidade porque o tempo não permitia. E nós fizemos várias tentativas. Limpeza da linha, a linha toda pronta. Amanhã, fim de semana, vinha nessa mesma noite, vinha um temporal, tapava assim, olha, está tudo tapado, não se pode passar. É só esse o problema, mais nada. Tanto que eu, como digo, eu referi-lhes isso para mim, o mudarem a linha, ou se conseguirem, efetivamente, que o metro de superfície chegue ali, onde os senhores dizem, dentro de 2 anos, trazem essa gente toda, como vocês dizem, para ali para o combate. Não vai melhorar, mas pronto, e vão para lá os autocarros, etc. Sim, senhora. Para mim é bom, porque eu vou ter a linha toda desimpedida durante o inverno. É o único sítio em que eu tenho sempre a linha tapada, é exatamente entre a Nova Praia e a Praia da Mata. De resto, perfeitamente, vai, limpa-se e no dia seguinte, se for preciso, consegue-se passar, passando uma pá por cima da linha, etc. Aquilo está pronto a funcionar. Agora, naqueles sítios, não. Porque a linha está muito metida no meio daquelas dunas, são dunas altas. E aqui, quando chove, mesmo assim, mete um pouco menos de areia. Mas porque, então, com a areia seca, qualquer ponta de vento tapa a linha. Até durante o verão, isso acontece muitas vezes. Pela manhã, os homens vêm munidos com as pás, quando vêm fazer o primeiro comboio, exatamente, para começarem a limpar a linha em certos pontos, para poder passar, antes de chegar o pessoal da limpeza da linha. Deixem-me só fazer um esclarecimento. Entretanto, alguém quer falar? Quem? O António Fonseca está em casa. A Gandaia convidou o Sr. Presidente da Câmara, convidou o Sr. Presidente da Junta, convidou todas as autoridades que são pertinentes para a nossa área, o Presidente dos Bombeiros, da Autoridade Marítima, enfim. E, infelizmente, todos estavam ocupados. Responderam o Sr. Presidente da Câmara, dizendo que tinha problemas de agenda. O Sr. Presidente da Junta telefonou há pouco a dizer que estava numa reunião. E o Sr. Presidente dos Bombeiros também estava numa ação de formação no centro do país. Pronto, era só para dar esta informação. Boa tarde a todos. Eu acho que as questões aqui estão suficientemente debatidas e todos sabemos exatamente os problemas de que estamos a falar e as possíveis soluções e, portanto, importa avançar efetivamente. No entanto, só quero dizer aqui uma coisa. Eu acho que a questão da visibilidade é importante, mas aqui é insuficiente, porque o sítio onde o comboiozinho arranca é para acabar mesmo com o funcionamento. Porque, se não, vejamos, se tivéssemos ali, por exemplo, um parque de estacionamento, ainda se perceberia. Agora, imaginemos uma pessoa vem de Lisboa ou de outro lado qualquer de carro e vai estacionar nos parques que há na costa à entrada. Depois tem que andar 2 km a pé. E agora, imaginemos uma família, por exemplo, andar 2 km a pé e depois pagar, por exemplo, se forem 4, 30 euros para apanhar o comboio. É evidente que isto é absolutamente impraticável. Portanto, o sítio onde está é, de facto, para acabar com o comboio nas condições em que isto está atualmente. Agora, há a questão ambiental, porque, de facto, essa, para mim, é de extrema importância.
Só quem não passou horas naquela estrada das praias é que pode, menosprezar ou dar menos importância à questão ambiental. São horas de centenas de carros ali, à espera de entrarem para as praias. Aquilo é uma coisa absolutamente do terceiro mundo e que ano após ano se continua a acontecer e vai continuar se continuar assim. O que eu acho é que isto, do ponto de vista ambiental, é de uma extrema importância e penso que a questão que se põe do preço ter que ser este, e senão aquilo acaba. Eu acho que tem que haver aqui um investimento das autoridades, digamos, dos organismos que zelam pelo ambiente e por nós todos, inclusivamente, a Câmara, etc. O que eu acho é que, havendo já a manifestação de resolver esta questão, quer da Câmara, quer do proprietário, enfim, as associações também que estão a favor disto, eu acho que é tempo de darmos o passo em frente e se marcar mesmo uma reunião, enfim, para se incitar ações para se fazer mesmo. Porque isto, de facto, que acontece todos os verões aqui na costa da Caparica, é um atentado ao ambiente, é um atentado ao bem-estar de toda a população, isto, enfim, e à vegetação, etc. Exatamente. Porque eu penso que se as pessoas tivessem condições de calmamente apanhar este comboiozinho que é tão agradável e que é o ex-libris, isto é uma coisa incrível, mas nós em Portugal temos a mania de acabar com aquilo que é interessante e que é típico. Ainda há pouco se falou, o comboio do Tua, a linha do Corgo, o Tâmega, etc. São coisas que em outros países se valorizam porque traz imensa gente, porque são coisas que cada vez há menos e, portanto, há que as reaproveitar para outros fins que não os originais, eventualmente. E nós aqui, de facto, somos os iluminados e acabamos com estas coisas. Portanto, eu acho que, de facto, temos mesmo que dar o passo em frente. Eu queria só dizer que gostei muito de ouvir as intervenções da Almar, porque, de facto, nós falamos nas perspectivas todas do futuro do Transpraia, mas, de facto, o Transpraia passa muito pelo turismo. E a própria costa passa muito pelo turismo, o futuro do turismo na costa da Caparica. E aqui, mesmo em relação ao Transpraia, os operadores turísticos podem aqui ter um papel também muito importante, porque nós estamos a falar dos visitantes habituais da costa, mas podemos efetivar outra possibilidade. É, através dos operadores turísticos, poderem trazer muito turismo estrangeiro, ou pelo menos algum turismo estrangeiro, que possam, portanto, incluir nos seus pacotes turísticos, os operadores, poderem trazer à costa, integrar nas visitas que fazem a Portugal e que fazem a Lisboa, poder incluir nesse pacote turístico uma deslocação à costa e um passeio no Transpraia. Exatamente. Portanto, acho que é uma perspectiva muito importante, é perspectivar, porque, no fundo, o turismo mexe com tudo. Desenvolve a economia, mexe com a hotelaria, com a restauração, com tudo. E a costa da Caparica pode ter aqui um futuro turístico, é evidente que já tem o seu turismo, mas pode ter um futuro turístico grande, e o Transpraia pode também ter um bom futuro, não só através do turismo, mas também e sobretudo através do desenvolvimento turístico da costa. E eu penso que associações como esta podem ter aqui um papel também muito importante, associando-se com a Gandaia, com o Clube de Entusiastas, o Caminho de Ferro e com outras estruturas, com todas as estruturas, e, portanto, quero também saudar, gostei bastante, e, sobretudo, gostei não só das intervenções, do entusiasmo colocado nas intervenções, o que é sempre muito saudável, porque, ao intervirem, vi que são otimistas. E esse otimismo é bom que possa transparecer para todos e, sobretudo, que possam também cativar aqueles que têm o poder de decisão, que, lamentavelmente, não tiveram aqui hoje, e que me desculpem,
mas para mim não serve desculpa dizer que não podem ir para este motivo ou aquele. A Câmara, se não pode vir o Presidente da Câmara, vem um vereador. Se não pode vir um vereador, vem um diretor do departamento. Se não vem um diretor do departamento, vem um chefe de divisão, vem alguém da Câmara. E, portanto, e a Junta de Freguesia, se o Presidente da Junta não pode vir, vem um outro elemento da Junta, vem alguém a delegação do Presidente da Junta e, portanto, para mim, não serve desculpa. Quando estão mesmo interessados em estar presentes, eu sei por mim que fui autarca durante muitos anos e quando eu não podia estar presente, eu fazia questão de que alguém estivesse. E mais importante do que quem está ou do que quem não pode estar é que esteja alguém. E, portanto, e isso mostra o interesse. É evidente que isto não é para desanimar, pelo contrário. É para cativar cada vez mais os que não estiveram a estarem noutros encontros. Porque eu acho que este é apenas mais um encontro para debater o Transpraia. Muitos encontros têm que vir mais e, portanto, aqui o Sr. António Pinto vai com certeza ser chamado mais vezes, porque isso é muito bom e eu acho que o Transpraia, e eu penso que o meu colega, com o entusiasmo que fez da sua intervenção, mostrou o grande amor que ele tem ao Transpraia e que todos nós temos e, portanto, estamos cá para ir à luta no sentido positivo e para fazer com que o Transpraia tenha futuro e, tendo o Transpraia futuro, tem também mais futuro o turismo da Costa da Caparica. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu não vinha para dizer nada, pá, mas depois do que ouvi, vim aqui só para ouvir o que é que se passava. Eu só queria lembrar uma coisa aos senhores, porque as dificuldades partem. Porque é que o metro de superfície não chega à costa? Porque dá um jeitão dos diabos à Almada. Não, porque a restauração, o comércio e não sei quantos, sofria em Almada com isso. Da mesma maneira que aqui a costa sofre, se o comboio vier aqui ao meio, porque há muitas pessoas que apanham o comboio e vão almoçar lá mais abaixo. E vão almoçar lá mais abaixo, não é? E vão lá acima. O que é que acontece? Vai ter um grande desenvolvimento daquela parte sul da costa, que assim não tem. Eu tenho uns amigos que me vêm agora visitar há 10 anos à costa, que vêm aqui, costumam vir aqui ter comigo, que depois de aparecer agora na net a dizer que havia esta reunião, me disseram, mas há comboio na costa? Não sabiam. Já há 10 anos que eles vêm passar férias aqui para a costa. Não sabiam que havia comboio na costa. Isto é uma coisa incrível, não é? Porquê é que não há comboio na costa? Porque dá um jeitão à restauração daqui. A malta fica aqui. A malta já não vai. Fica aqui. Até, tudo o que vocês disseram aqui é muito bonito. Devia de haver ali um parque de automóveis aqui à entrada da costa e depois haver o comboio para a gente ir ou ficar aqui onde quisesse, não é? Era assim é que devia ser a coisa bem feita. Simplesmente, também não dá jeito aqui à costa, à restauração, ao comércio e não sei quantos. Pois a grande batalha é vencer isto. Não é bem... A gente veio aqui todos muito bem, cheios de boa vontade, pá, mas depois, depois damos com isso. Mas também não é um parque de estacionamento de automóveis da ECAMA, onde as pessoas vêm para aqui e pagam um... Sim. Isso é outro... Claro. Isso é outro problema. Porquê é que não estão aqui as principais entidades? Porquê é que não estão... desculpa lá, estava a falar para o boneco, não. Se calhar eu estava a falar... porquê é que não está aqui as principais pessoas que foram, o Presidente da Junta, o Presidente não sei o quê, o Presidente não sei o quê, porque deu um grande jeito a essa gente toda, pá. Estão a perceber? Não é por acaso. Não tem argumentos. Da mesma maneira que dá jeito não chegar aqui o metro à superfície e o comboio não chegar a lá, deu jeito também. Isto é tudo uma engrenagem, pá. Isto é tal qual como aos governos e como as políticas, quando eles vão falar, os gajos têm sempre razão e tal, e dão depois. Mas na verdade, para nós as coisas não funcionam, pá. Eu sou filho da Costa, aqui há pessoas, está ali o Henrique, está aqui pessoas que me conhecem. Sou filho do Tarzan, pá, se já ouviram falar, filho da Costa. Portanto, e custa-me que a minha terra não consiga fazer nada, porque há estas antigamente havia um ou dois aí que dominavam tudo, podiam pôr bancas na rua, bancas não sei o quê, porque quando conseguiam estar sempre coisa lá com a Câmara de Almada, eram os indivíduos que lá favoreciam em terrenos, favoreciam isto, favoreciam aquilo, e continua a mesma coisa, pá, continua a mesma coisa. Não vamos a lado nenhum, porque essas entidades não querem, porque senão, se eles quisessem, é tudo muito simples, pá. O comboio vinha aqui, que era aqui, porque é que o comboio saiu daqui?
Porque lá entre linhas eles as conversas conseguiram fazer com que, se ele saísse lá de baixo é que era bom, pá. Era bom para a costa, o comboio sair lá de baixo. Toda a gente via logo que não era? Se tivessem perguntado lá ao meu neto, ele dizia logo, não, ali é que é bom, pá. Mas não, porque há esses interesses todos. É só isso que eu quero dizer a vocês. Há uma... A não serem pagos, porque eu moro ali perto do terminal das caminhonetes. É de lamentar pessoas que vêm de longe, inclusive de Lisboa e não só, deixar os seus automóveis ali ao pé do meu prédio e enchem aquilo tudo de automóveis, coitados das pessoas, para depois terem que andar a pé, sei lá o que é, para ir para a praia, só para não pagarem o estacionamento, porque é uma vergonha terem que vir para aqui, pagarem combustível, pagarem a ponte e ainda terem que pagar um valor de estarem aqui todo dia. Pronto, é isso só. Eu só queria fazer uma pergunta. Por que motivo, ou qual foi o motivo que na altura o Polis apresentou para retirar a única coisa bonita e boa que a Costa tinha, de muitas que tem, como é óbvio, mas o comboio, que é uma referência para todos nós, para o retirar do sítio onde ele foi retirado? Qual foi o argumento que eles deram à população, ao dono do comboio, inclusive, para fazerem esse trabalho? Eles telefonaram para mim, mas eu não estava em casa, não atendi o telefonema. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Agora, há uma coisa que é muito importante nós termos. Acho que não deram argumento nenhum. Ficava bonito ou qualquer coisa assim de estilo. Há uma coisa que é muito importante. É que aconteceram realmente essas coisas no passado. Mas o facto é que nós podemos ter uma reação. E podemos ter uma reação construtiva, como aquela que nós temos estado aqui a falar. Palmar o que aconteceu com o Rui Gonçalves, o que nós estamos aqui a fazer, e não vamos deixar de recordar às autoridades, a quem tem o poder de transformar as coisas, não vêm, mas estão atentos. Não vêm, mas estão atentos. Olha, que se calhar mandaram. Se calhar mandaram. Estão atentos, sim, senhor. E eles... Não é assim que as coisas funcionam. Eles são políticos. Eles são políticos. E se perceberem que a população da Costa não larga o Transpraia e quer o Transpraia no centro, mais tarde ou mais cedo, eles corrigem e voltam a pôr o Transpraia no centro. Portanto, o que nós temos de fazer é manter a pressão de uma forma construtiva, como se está a desenhar, apresentar projetos, demonstrar-lhes que queremos mesmo o Transpraia aqui, que não deixamos de achar que aquilo foi um erro e por aí fora. Exatamente, nem nunca devia ter saído. Portanto, é isso que nós temos de manter. É essa pressão que nós temos de manter. Se queremos que o Transpraia regresse e que cumpra a sua função. Aqui... Eu queria fazer aqui agora mesmo uma proposta, queria fazer uma proposta concreta, depois de estarmos já quase no fim desta reunião, e parece-me que há aqui uma unanimidade na defesa deste projeto do Transpraia vir às suas origens, que é aquilo que todos queremos. E a proposta era que o nosso amigo Ricardo Solomão, que é o presidente da Associação Gandaia, elaborasse um documentozinho, se todos estivessem de acordo, evidentemente, e publicar na notícia de Gandaia, que ele de qualquer maneira vai publicar, mas publicar como uma exigência saída desta reunião para repor o nosso Transpraia na sua linha original. E que, além de ser publicado na notícia da Gandaia, ser também enviado às autoridades competentes, Câmara Municipal, Junta de Freguesia e, por que não, outras entidades, com assinaturas eventualmente, mas que isto, se todos estivessem de acordo, isto tinha o efeito de uma deliberação popular. Pronto. Que moram aqui na costa, como as pessoas de fora que lhes dá jeito exatamente a Transpraia na origem dela, está ok? A publicidade que foi, eu por acaso sou pela internet, mas não vi por aqui na costa nada de papéis, de informação que esta reunião seria feita. Porque
Exatamente, isto seria muito bom, porque como eu vi e gosto do comboio e sempre gostei do comboio e acho que a Costa sem comboio não é o Acosta, muita gente com outro tipo de informação para além, porque há muita gente de uma certa idade que não usa o Facebook, que não usam as novas tecnologias, acho que se deve sim senhor debater, mas a maioria faz a força e as pessoas unidas conseguem tudo o que querem. Estamos aqui meia dúzia. E provavelmente esta meia dúzia são pelo Facebook. Era isso. São mais que meia dúzia. São muitas meias dúzias. Epá, é grátis. É grátis. Nós não temos, infelizmente, não temos dinheiro nem meios humanos para fazer mais. Podíamos fazer melhor. Vamos tentar fazer melhor. Mas realmente não temos. Não temos. O papel é caro, as impressoras... Agora, pronto, vamos continuar. Não se esqueçam, podem ler sempre estas iniciativas no gandaia.pt, não é só no Facebook. Pronto, no gandaia.pt, mas realmente há estes constrangimentos. Da próxima vez, vamos ser mais ativos. Exatamente. Os papéis, o problema é o preço. O problema é o preço. Pois. É natural. Façam sócios, exatamente. Nós vamos já distribuir não só para receber através da internet, mas também para nós termos, através das cotas, meios para fazer mais. Agora, Já existe. Pois. É 3 euros por mês. Exatamente. Muito bem, agora há uma coisa. Se estiverem todos de acordo, realmente vou enviar a todas as autoridades uma deliberação desta Assembleia. Não vou fazer como aqui o meu amigo Presidente da Assembleia, eu não vou exigir. Eu vou aconselhar fortemente. E que o Transpraia regresse ao centro. É simples, é uma frase. E pronto. E, portanto, as folhas com assinaturas, ali o meu amigo, o professor Rui Gonçalves, já está a colocar a correr um abaixo-assinado. De certeza que vai... Mas também, mais uma vez, vai ser através da internet. É assim... Em relação à petição, ela será obviamente através da internet outra vez, porque em papel perdemos completamente o controle da situação e sobretudo as pessoas que levavam os papéis para recolher assinaturas, depois na altura de trazerem os papéis, não trouxeram papéis nenhuns e não se juntou nada, não é? Portanto, através da internet, essa internet, ao contrário do que eu ouvi aí, a internet funciona muito bem como meio de comunicação. Funciona cada vez melhor e chega a toda a gente. Chega mesmo às pessoas que não têm, porque as pessoas que ouvem falam com as pessoas que não têm. Por exemplo, a minha mãe não tem internet, mas não tem Facebook, nem vai ao Facebook e já não tem idade sequer para eu lhe ensinar a ir ao Facebook, porque ela, coitada, tem 80 anos e já não consegue trabalhar com aquilo. No entanto, cada vez que eu sei de uma coisa qualquer, ou um dos meus irmãos sabe, conta-lhe a ela. Portanto, a informação espalha-se e chega às pessoas. E a prova é que houve pessoas que ainda há poucas horas ouviram da Assembleia e vieram cá. Portanto, funciona muito bem. A petição, nós neste momento só não avançamos com uma nova petição porque ela tem que ser redigida novamente para os novos destinatários, não é? Por um lado. Por outro lado, tivemos uma reunião na Junta de Freguesia com o novo Presidente da Junta. E ele disse-nos que estão a ser feitas também algumas movimentações entre a Junta e a Câmara de Almada. Portanto, a Câmara de Almada tem um Presidente novo, a Junta tem um Presidente novo, portanto, há novas pessoas e nós depois já temos que dar o benefício da dúvida também. Não podemos entrar logo a matar e vamos ver se eles estão a movimentar no sentido do Transpraia voltar ao local de origem. Vamos tentar perceber se estas primeiras movimentações podem levar a algum lado ou não. Agora também aqui parece um projeto que eu não conhecia, também da Almada. Vamos ver o que é que... durante um mês, 2 meses, 3 meses, vamos ver o que é que isto dá.
Se isto não der nada, então voltamos outra vez à situação da petição, mas já inserindo no texto da petição os resultados destas últimas movimentações também, não é? Pronto, é esta a questão. Neste momento a petição, portanto, não está ainda disponível, estará disponível dentro de um tempo breve, assim que conhecermos os resultados destas movimentações. Portanto, muito obrigado, perfeito. Ora, aqui estão as belas fichas de sócios. Alzenda Coutinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. António Pinto Silva, e tem a ver só com o facto de eu pensar que eu preciso, e penso que todos aqueles que estão aqui precisam de ser esclarecidos. Se calhar alguns sabem, eu não sei. Como é que é possível que haja uma empresa que tem uma iniciativa louvável há 54 anos numa determinada localidade e o poder político, não sei de que forma, não estou cá, nem consigo discutir política, como é que uma empresa é de repente deitada abaixo e o produto dessa empresa é deitado quase que, não é para o lixo, mas para o fim dos confins. E como é que uma empresa, depois de ter tido o prejuízo que com certeza terá tido, não pediu indenização ou não pediu qualquer forma que proporcionasse que fosse ressarcido por este prejuízo? E como é que nós chegamos hoje a uma situação em que tem que ser associações e outras entidades de boa vontade que têm que fazer valer este tipo de situação? Ou seja, o que eu quero dizer é, hoje mais do que nunca, parece que se está a valorizar o setor empresarial e, afinal, uns são filhos e outros são enteados. O que eu gostaria de saber é porque é que a Transpraia, a empresa, não se imune, ou porque é que não se mexe nesse sentido, ou se esse já se mexeu. Porque, se calhar, no fundo, o senhor já se terá mexido e muito, não é? É só um esclarecimento. Obrigado. Olha, minha senhora, a primeira preocupação que eu tive quando tive o primeiro contacto com Costa Polis e me informaram da mudança de localização do Transpraia, foi ir junto de um advogado, procurar saber o que é que eu poderia fazer. Esse advogado, que é meu amigo, e, portanto, eu sabia que ele não iria pôr-se com delírios e diria-me efetivamente o que é que eu deveria fazer, de imediato me disse, só há uma hipótese, é ir junto desses grupos de advogados que estão ligados ao governo para conseguir alguma coisa. Mas isso vai custar tanto dinheiro que o Transpraia ou se afunda assim, ou se afunda a pagar a esse grupo de advogados. Não, é que efetivamente eles, enfim, era o governo a decidir. No fundo é o Estado que decidiu que tinha que sair dali. Não havia direito a indenizações. E eu explico porque o Transpraia existia e existe a título precário. No dia em que fosse decidido que o Transpraia sairia dali, saía sem direito a qualquer indenização. Isto já da sua formação, é evidente. Entretanto, tudo isso pode ter mudado dada a quantidade de danos que o Transpraia já estava instalado naquele local. Mas continuava, enfim, a vigorar esse direito por parte do Estado de dizer não, os senhores estão a título precário, e foi assim, e era um facto, assim que foi feito, digamos, o contrato,
Mas o advogado dizia-me, claro, se vocês chegar a um desses grupos que fazem as leis para o próprio governo, eles arranjam maneira de... Só que aquilo que você vai ter que lhe pagar, pá, não lhe vai chegar os anos que isto vai trabalhar para lhes pagar a eles. Olá, boa tarde a todos. Eu sugeria àquele senhor, eu não sei o seu nome propriamente, porque é que se vai deixar passar 3 ou 4 meses para se iniciar a petição, quando agora tínhamos o verão, não é? E era uma boa oportunidade dos nossos visitantes, não é? Assinarem essa mesma petição. Vamos esperar mais 3 meses à espera de quê? Do Presidente da Junta? 0. Da Câmara de Almada? Nada. E temos o exemplo das praias da Costa da Caparica. Este ano você vai pôr a toalha aonde? Nas rochas? Em lado nenhum. Eu falo isto porque eu sou funcionário do Porto de Lisboa há 41 anos e sei mais ou menos a história das areias da Costa da Caparica. E tínhamos aqui a tarde toda para falar nas areias e não vamos chegar a bom senso nisso, não é? Eles vão pôr as areias, salvo erro, em julho. E depois em setembro, quando vierem as marés vivas, a areia vai embora outra vez. E à conta disto há muita gente a encher-se de dinheiro, muita gente mesmo. Posso-lhe dizer assim que as máquinas que ali costumam estar ali nas praias estão a ganhar por dia 500 contos. Agora multiplique isso em euros. Funcionem ou não funcionem, são 500 contos por dia. E o que é que eu gosto de beneficiar com isso? Nada. Eu sou filho da Tarfaria, não é? Não sou da Costa da Tarfaria. Mas custa-me ver o que se passa aqui, o que se passa na Tarfaria, não é? Como ao princípio, houve um senhor que esteve ali a falar acerca das ciclovias. A Câmara de Almada construiu uma na Tarfaria, gastou 10 mil euros, sabe para quê? Para os caminhões estacionarem. Não é? As pessoas têm medo de falar, não podem ter medo de falar, não é? O Presidente da Junta vendia jornais aqui há um tempo atrás. Agora é Presidente da Junta, o que é que ele faz? Nada. A única coisa que ele aparece é quando aparece a televisão. Aparece a TVI, lá está ele de fato amarelo vestido, para ali, para ali. De resto não tem feito mais nada. Mas eu acho que a petição era uma boa altura, ela arrancar era agora. Não é esperar que... Isto é a minha opinião. Através da net, através do Facebook, através dos restaurantes, ir lá colocá-las, não é? Porque acontece muitas vezes isso. A gente vai a um café e vê lá uma petição e a gente assina e põe lá o nome. E pronto. É tudo uma questão de trabalho e de boa vontade. Sim, o próprio comboio. Mas o comboio que o vento leva. O comboio que o vento leva. Agora, nos restaurantes, não. Era uma boa oportunidade, era lançar agora, no princípio do verão. Isto é a minha opinião, não é? Certo? Sim. Quais pessoas? Dê-me um exemplo. A junta de freguesia? Acredita nisso? Não acredito, por amor de Deus. Eu acho que é que vamos perder 3 ou 4 meses e podíamos fazer alguma coisa. É a minha opinião. Sim. Não, está ocupado. Deve estar na guarda, com certeza. Tá. O Salveiro viu na televisão hoje de manhã, quando o Presidente caiu. O Salveiro foi ele que estava lá. Pareciam-me ser ele, não sei.
Presidente da Junta. Pronto, certo. E qual foi a resposta dele? Está aqui presente hoje, não está? Que é a melhor resposta do que esta. Sim. Certo. Certo, correto. Esquecida. Eu digo isto porque na Rua dos Pescadores teve um buraco, não é? Em que as pessoas de idade poderiam cair. A resposta dele foi que aquilo era da Câmara da Almada. Não se admite. Um Presidente da Junta não se admite. Não é? Não manda tapar o barco porque pertence à Câmara da Almada. Então o que é que está aqui a fazer a Junta da Costa? Nada. Também foi através do Facebook, não? É com um placar, que lá está um placar publicitário, está em chinês, não sei se já reparou nisso. Também está no Facebook. Não é? Aqui o Sr. Henrique, não é? Ele está constantemente a tentar traduzir aquilo em chinês, mas também não conseguiu ainda também. Não é? Acha que acredita nisso? Então o Presidente da Câmara de Lisboa quer acabar com a casa portuguesa. É? Pronto, ótimo. Pode contar com o meu apoio. Pronto. Então, mais alguém quer falar? Resta-me agradecer a vossa presença, a vossa contribuição, o vosso esforço. Quer falar? A lista de baixo assinado, ali o professor Rui Gonçalves acabou de esclarecer. Não, isso depois aparece, até no próprio Transpraia. O que eu falei já foi com o Presidente da Junta de Freguesia também, ele disponibilizou-se para apoiar a petição e eu aproveito... Não vamos ter petição em papel. É assim, eu vou ser muito sincero com isto. Não vamos ter petição em papel, porque a petição em papel, nós distribuímos a petição e depois os papéis não vêm ter connosco. Ficam à espera que nós vamos perder um mês à procura dos papéis pela costa toda. Portanto, isso nós não vamos fazer, porque todos nós trabalhamos, não é? Todos nós trabalhamos. Aqui não há, todos nós nos interessamos pelo Transpraia, todos nós trabalhamos, todos nós estamos dispostos a dar parte do nosso tempo para ajudar o Transpraia. Agora, o que nós não estamos dispostos é a sermos nós a fazer tudo. Os outros só põem a assinatura no papel, já está, já cumpri a minha missão, não preciso de fazer mais nada. Ok? E foi isto que aconteceu da outra vez. Isto não pode voltar a acontecer. E como não pode voltar a acontecer, não é? Salvo raras exceções, houve pessoas que trabalharam e trabalharam muito, mas depois todos os outros fizeram a assinatura e consideraram que já estava. Pronto. Levavam papéis, os papéis ficavam lá entregues, sabe-se lá onde, e os papéis não vinham ter connosco e nós não adivinhávamos sequer onde é que eles estavam. Havia papéis até em Almada, não é? Bom, só os papéis do comboio
do Transpraia que vieram ter connosco, efetivamente. Foi uma situação e conseguimos reunir imensas assinaturas. Agora, eu penso que o melhor é, de facto, uma petição na petição pública. Há pessoas que não têm internet, fantástico. Eu acredito que sim. Um computador na junta de freguesia, vão à junta de freguesia e assinam a petição. Disponibiliza, sim, senhor. Ele disse que disponibilizava. Se não disponibilizar, é mentiroso. Pronto. Se ele disse que sim, que disponibilizava, eu acredito que sim, que vai disponibilizar. Se não disponibilizar, é mentiroso. Será depois dado às pessoas, obviamente. Será divulgado. Eu conto com ele, já agora, já que disponibilizar o computador, conto com a junta para fazer chegar a informação às pessoas da melhor maneira, não é? Obviamente. Obviamente. Claro. Claro. Mas pronto, não sei, penso que... Portanto, temos que ter uma ação, uma atitude mais ativa e rápida e procurar também a informação. Porque realmente ninguém tem uma estrutura capaz de produzir um panfleto que vá a todo lado e de ter pessoas até pintar nas ruas a recolher assinaturas. Não existe essa infraestrutura. E não é por não existir essa infraestrutura que a gente não pode ter uma ação mais positiva e até com maiores frutos. Portanto, vamos estar atentos e vamos tentar passar a palavra, como diz ali a Ana Paula, quando as coisas acontecerem. O Rui Gonçalves já disse que porá no Facebook, o Facebook toda a gente distribui uns para os outros e toda a gente acaba por saber, não é? E pronto, e vamos fazer o que é possível. Vou fazer uma cartinha à Câmara com a frase que acabei de vos dizer. Vou-vos pedir depois para bater umas palminhas para ser por unanimidade e aclamação. E... Exatamente. E vamos continuar a fazer força para que realmente o Transpraia volte ao centro da cidade. Em relação às fichas da gandaia, e quem quiser associar-se poderá entregar ausente o Henrique. Sim. Se efetivamente a Junta tem interesse manifesto neste projeto e se vai fazer uma petição com recolha de montes de pessoas de vários lados, então é fácil criar, é uma sugestão para a Junta, para depois alguém dizer, criar um e-mail na própria Junta, onde esse e-mail circulará por todos, de boca em boca, para que as pessoas enviem por mail a sua candidatura nesta petição. Não é? É fácil. E assim há uma entidade sem custos que reúne toda a petição sobre este assunto. Não é? Muito bem. Sim, senhor. Uma boa sugestão para a Junta. Quem quiser associar-se à gandaia e dar-nos os preciosos 3 eurinhos por mês, por favor, preencher esta ficha e entregá-la, pode ser todas as tardes, no nosso gabinete, ali com o vice-presidente Pedro Gamboa. Sabem onde é o nosso gabinete? A caminho da casa de banho há uma bela porta azul que diz Auditório Costa da Caparica. Trus, 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 está lá o Pedro Gamboa. E todos os 15 dias nós temos uma reunião aberta às terças-feiras à noite. Hoje, extraordinariamente, foi de tarde, mas de hoje a 15 dias há uma reunião à noite, começa às 9 horas, precisamente aqui, e também poderão entregar aqui. E pronto, não vos vou desejar um resto de fim de semana muito feliz, mas um resto de feriado muito feliz, agradecer mais uma vez e recordar-vos que não vamos parar enquanto não conseguirmos este e outros objetivos. Podemos não conseguir ser tão eficientes, tão constantes como gostaríamos, mas na medida das nossas possibilidades não vamos parar. Muito obrigado.